Saudação, amigos e amigas, povo e pova, caríssimos e caríssimas. Eu sou o Daniel Nonato. Hoje sem colete, o pessoal fala tanto do meu colete, né? Aqui na cidade onde eu moro, o pessoal reclama aí. Poxa, você só vive de colete por quê? Porque eu gosto. Quanto? Né? Lembrando a todos e a todas que a gente está aqui nos posicionando na câmera ainda, né? A gente está um pouco corrido hoje, trabalhando, graças a Deus. E a gente lembra que essa semana nós tivemos aí, primeiro, eu comentei ontem, mas hoje eu comento de novo, duas coisas ocorridas em nossa realidade. Primeiro, nós tivemos a fala do presidente Lula falando sobre o momento que estamos vivendo, que estamos passando, a questão do tarifaço, né? Estamos chegando no tarifaço aí. Segundo, a PF na casa de Bolsonaro. Então isso me custa um pouco, né, daquilo que eu digo, vamos dizer assim, vou usar um termo que eu acho que não é o mais correto, mas um pouco de tristeza. Por quê? Primeiro porque a gente não pode nos posicionarmos politicamente no Brasil se você frequenta uma igreja. Se eu frequento uma igreja, e aí eu coloco lá que eu sou a favor do Lula, alguém vai dizer que eu sou a favor do aborto, alguém vai dizer que eu sou a favor disso, daquilo, começa a dizer aquilo que eu tenho que defender. Não é nem aquilo, deixa eu arrumar a cadeira. Não é aquilo que eu tenho, não é aquilo que é fato, mas aquilo que eu tenho que defender segundo a lógica deles. Ponto. E se eu coloco só a favor do Bolsonaro, a mesma coisa acontece. Só que eu percebo, quando você critica o atual presidente da República e o PT, a esquerda, você recebe uma defesa, uma fala, às vezes, até dura, mas não é tão dura quanto o bolsonarismo. Porque eu não sou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém e nem quero dizer que eu estou acima do bem e do mal. Mas todas as vezes que eu me posiciono contra o Jair Mentira Bolsonaro, e muitas das vezes eles vão questionar a minha prática de fé. Ah, como você que vai lá no YouTube falar do Evangelho. Ah, você que celebra na comunidade. É você que faz... Senhor, eu não sou padre, não sou diácono, não sou bispo. E eu não devo obediência, vamos dizer assim, no sentido daquilo que eles devem obediência. Eu sou leigo. E como leigo, eu tenho o direito e o dever de falar daquilo que me convém, desde que mantenha o respeito. E nosso canal aqui, ele não está aqui, minhas mídias de comunicação não está aqui para representar esse ou aquele movimento, esse ou aquele organismo, essa ou aquela igreja. Então, se você que nos segue na rede social, seja no YouTube, seja no Facebook, seja você que nos escuta no WhatsApp semanalmente, se você não concorda comigo, tem todo o direito de discordar. A democracia é feita assim. Ah, mas não concordo porque você falou mal do Bolsonaro. Senhores, então me dá motivo para me falar bem. Me prova que eu estou errado, mas com fundamento. Não me vem com fake news não, porque não dá certo. Nas vezes que eu critico a prefeita de Japeri, que é do PT, ninguém vai dizer, esse pessoal não diz para mim que eu estou errado. Nas vezes que eu critico o presidente Lula, ou o Congresso Nacional, ou mesmo algum petista, a nível estadual, municipal, federal, que comete algum desvio, o posicionamento é outro. Ninguém vai entrar na minha vida, você como um cristão, não. Aqui é a pessoa, o cidadão, a pessoa que vai entrar nesse mérito. Por que eu estou entrando nisso? Porque a gente não está aqui para pedir que aprove a nossa fala, nem por isso nós nunca pedimos aprovação nem do bispo na época que nós éramos funcionários da Curia de Nova Iguaçu, nem antes disso. Não é agora que eu vou pedir aprovação. Cada vez um idiota diferente vem me pedir aprovação eclesial para falar. Isso sim é censura. Isso sim é censura. Mas, não, nós somos a favor da democracia, somos a favor da liberdade de expressão. Quando essa liberdade não critica o teu embusteiro. Quando não celebra o teu embusteiro receber uma vamos dizer assim, uma tornozeleira. E olha, minha mãe diz que tem que ser na mão, para todo mundo ver que ele está com tornozeleira. Aí, em vez de ser tornozeleira, não tornozeleira, é munhequeira. Por quê? Você sabe muito bem o que ele fez. E o que ele não fez também. Mas o idiota vai vir aqui, que você não pode pedir celebração porque você fala a favor do Lula. Eu falo a favor do Brasil, a favor do pobre. Se eu fosse a favor do Lula, eu estaria funcionário da prefeitura de Japeri, onde tem um bocado de petista funcionário, inclusive fantasma, né, prefeita? E eu não sou petista. E pessoas que se dizem religiosas, cristãs, que carregam título de cristãos, sendo fantasminha de prefeitura de PT. E vamos falar de hipocrisia que acontece. Mas vamos falar
só das coisas boas do PT e das coisas boas do Bolsonaro. Não! Vamos falar a verdade, porque a missão do profeta é falar a verdade. E aí já fez o desabafo, agora vamos para o Evangelho do dia. Lembrando que hoje Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. E a gente entra nesse Evangelho, lembrando que estamos no 16º domingo do tempo comum. E a gente vai celebrar a liturgia de hoje, né, que a gente vai ver aqui agora, porque a gente se perdeu. Vamos ver aqui a liturgia para a gente não falar besteira. Aí a gente vai pegar aqui a liturgia de hoje. Primeiro a gente vai ler Gênesis capítulo 18, versículo 10. A primeira leitura. O salmo é o Salmo 14, entre parênteses, Salmo 15. E vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos 24 ao 28. Por que está lendo? Porque, infelizmente, eu não botei aqui na minha frente o texto para me ler. Tem que puxar aqui no cantinho. Mas tudo bem, vamos nós. É para começar o dia, a gente começou com a ideia, já estamos correndo no trabalho, na luta. A gente vai sempre lembrar que nós precisamos estar consciente da nossa missão, vocação e desafio de viver o cristianismo no dia de hoje. Primeira leitura nos apresenta Abraão, Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 10, Abraão e a sua generosidade, acolhida aos 3 visitantes. Nós sabemos que essa generosidade, essas 3 pessoas representam a Santíssima Trindade. É o presente misterioso que eles trazem para Sara, quando eles dizem que Sara vai ficar grávida. O salmo é o salmo de resposta, o salmo 14, versículo 15. E um refrão que é uma pergunta. Quem habitará o Senhor, o vosso santuário? Quem que é católico tem, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? É um salmo usado na caminhada, na procissão de ida até o templo. E aí um salmo que nos convida à pureza, dar no coração limpo, as mãos puras. Esse é o salmo. E a segunda leitura, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao 28. Paulo vai nos revelar o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória eterna. E o Evangelho, já entramos nele, a gente entra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que é uma vivência logo após o momento, vamos dizer assim, do bom samaritano. E a gente lembra que esse Evangelho também é lido na terça-feira da 27ª semana do tempo comum do ano par. Ou seja, esse ano o Evangelho está no 16º domingo, que é o domingo do ano ser, da liturgia católica. No ano que vem, que é par, vai estar sendo lido lá no período de outubro, setembro, na 27ª semana do tempo comum. E aí aqui provoca uma pergunta para a gente. A gente pode se provocar. Qual das 2 dimensões nós precisamos cultivar mais em nossas vidas? A ação ou a escuta? Talvez nós, cristãos, estejamos às vezes trabalhando nessa dualidade, Quem prega muito, quem fala muito, quem faz muito, e quem escuta muito, quem reza muito. Sim, esse texto traz uma dualidade, um conflito antagônico, Lucas nos leva à casa de Maria e Marta, e lá em Betânia, na casa de Lázaro, é um lugar de amizade, de confiança. Jesus está ali não como um mestre distante, mas como um amigo íntimo que entra no dia a dia, no cotidiano dessas 2 mulheres, do seu irmão Lázaro. E revela o mistério de Deus. Um mistério ordinário, no gesto concreto. Ou seja, mas antes de a gente analisar bem essa cena, precisamos lembrar que ela é uma cena altamente pedagógica. Por quê? Ela vem logo após o bom samaritano, porque no bom samaritano fala de acolhida. E aqui é a prática. Ou seja, é uma coincidência? Não, nada disso. Lucas, quando vai escrever o Evangelho, ele procura fazer de forma assim, orgânica, que os textos possam se dialogar. E até quando alguém me pergunta como é que começo a ler a Bíblia, eu falo, comece lendo o livro de Lucas, porque é um livro fácil de compreender. Jesus nasce, Jesus é adolescente, Jesus cresce, Jesus morre e ressuscita. Pronto. E é o primeiro agir compassível, o amor ao próximo. Agora, nós falamos também da escuta profunda do amor de Deus. Semana passada, Jesus deu para a gente uma ação do agir com um bom samaritano. Essa semana, ele nos traz a ação do escutar. E como o evangelista disse, não basta fazer o bem, é preciso partir o pão da escuta e da palavra. Ou seja, o primeiro passo da fé, já dizia lá em Deuteronômio capítulo 6,
é o chamar Israel, escuta Israel, é o Senhor nosso Deus. O Senhor é um só, e amarás o Senhor com todo o coração e alma e força. A pergunta daquele homem semana passada, ou seja, sem escutar, o amor se perde. Sem escutar, a ação vira ativismo. Ou como dizia Papa Francisco, nós viramos uma ONG. E aqui quem entra nesse contexto, duas mulheres fenomenais no contexto bíblico, que é Marta e Maria. A Maria apresenta o zelo e o serviço. Marta representa o zelo e o serviço e o cuidado com a comunidade. Inquieta, agitada, cobrada e cobradora. Mas rompe as convenções da sua época. A Maria vai lá e senta-se aos pés do mestre em uma postura de discípula, que era algo inaceitável para uma mulher daquele século. Inclusive era proibido as mulheres andarem ou começarem com os homens que não fossem seus irmãos ou pais. Mas Jesus não só apenas acolhe, ele também elogia a escolha de Maria. Então, quando Maria escolheu a melhor parte, não é porque o serviço de Marta era necessário ou desprezível, mas porque Jesus percebe ali uma posição radical de Marta ao querer cobrar que Maria fizesse o que ela quer. O problema não é servir, o problema é servir sem escutar, é a falta de amor no serviço, é não saber discernir, agir sem sentido, ou seja, no automático. E o que vemos em tantos lugares em nossa comunidade? Às vezes uma igreja pedalenta, eu falava outro dia com um amigo, tudo se põe adoração e acaba virando algo ativista, algo assim sem produtividade, uma fé vazia, uma palavra que não tem sentido, porque resume a fé a um ativismo da adoração. Mas a palavra não volta vazia, a palavra também fala no silêncio e também fala na ação e na presença. E aqui precisamos parar um pouco. Quando eu e você, quando nós estamos vivendo como Marta, a Marta que age, faz, inquieta. Ontem mesmo eu estava preocupado como que eu ia fazer para falar com você daqui pela manhã, trabalhar, plantão, corre, e às vezes ficamos preocupados em só fazer e esquecemos de colocar a nossa oração. E aí lembramos do evangelho da semana, nos sobrecarregamos, Jesus falou para a gente, para não ficarmos preocupados com carga, exigindo dos outros que tenham o mesmo ritmo da gente, ou seja, ele tem que ter a mesma espiritualidade. Ah, se você é cursilista, o outro tem que ser cursilista. Se você é pejoteiro, o outro tem que ser pejoteiro. Se você é católico, o outro tem que ser católico. Se você é evangélico, o outro tem que ser evangélico. Ou seja, nos preocupamos em impor a nossa espiritualidade e o nosso desempenho. E pior, quantas comunidades em nossas igrejas paroquiais e também diocesanas, quantas comunidades de líderes religiosos vivem essa lógica do impor a sua visão, de impor o seu jeito. Medem a fé pela quantidade de atividade ou pelo retorno financeiro que a igreja dá, não pela quantidade de conversões e encontro com Deus. É disso que o Papa Francisco nos falava e denunciava, que a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Essa atração vem de uma escuta profunda e autêntica e transformadora, ou seja, a partir da nossa conversão diária. O evangelho de hoje, ele também vem denunciar o clericalismo. Jesus não fundou uma empresa, uma instituição de salvação, nem um império religioso. Ele fundou uma comunidade de escuta, de discipulado, de serviço, com um sentido pleno e por amor. E é por isso que precisamos cada vez mais denunciar com voz profética o que tem tornado comum. Missa como shows, padre como celebridade, e pregadores como influência de fé, que gritam, mas não escutam, que agem, mas não contemplam, que promovem eventos, mas não transformam de verdade as vidas. De verdade, às vezes nem procura viver a própria pregação. E aqui em Colossenses, Paulo nos diz o mistério que é este: Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo que sofre e salva a visita, que entra na casa de Marta e Maria, que faz-se hóspede, não para ser servido, mas apenas para ser escutado, acolhido e amado. Bom, a gente tem que olhar bem para isso. Muitas das vezes as pessoas, quando nos procuram, não é para poder ouvir conselhos,
é apenas para desabafo. Outro dia eu ouvi uma irmã de caminhada dizendo isso. Eu tinha que ter feito psicologia, falava para mim. Aí eu falei, por quê? Aí começou a contar uns fatos na comunidade dela, falando assim, olha, o pessoal vem desabafar. E eu escuto. Falei, é isso. Assim como Abraão, na primeira leitura de hoje, ele acolheu 3 visitantes sem nome e descobriu que estava diante de Deus. Lá em Gênesis 18, versículo 1 a 10. É na hospitalidade que o milagre acontece. É na escuta que nasce a promessa. Escutar hoje é um ato revolucionário. Todo mundo tem algo a falar. Todo mundo quer comentar. Bota lá no YouTube. Vou botar um textão aqui falando que esse cara não tem direito de falar. Quem é esse cara? Cadê a provisão? Cadê o documento? Cadê quem te nomeou? Ou seja, nós estamos sempre interrogando. No mundo, todo mundo quer falar, postar, opinar. E quem quer escutar? Quem quer ir contra a corrente? Escutar é a palavra. Escutar quem? Escutar os pobres, escutar o próprio coração, escutar a própria razão, que às vezes emocionalmente deixamos a razão fora do contexto. E a gente lembra aqui que Elias, no Monte Horebe, que reencontrou Deus, não no fogo, não no terremoto, já falei isso ontem de ontem, lá em Reis, 1 Reis 19, mas no sopro suave. Marta e Maria são pessoas antagônicas, são opostas, mas se completam. A tradição cristã, a palavra da patrística, lá com São Gregório Magno, nos ensina que a ação e contemplação caminham juntas. Mas a contemplação não é superior porque dá sentido à ação, como também a ação não é superior à contemplação, que dá sentido à contemplação. Quem não fez um trabalho, uma casa, um piso, ou escreveu um texto, ou botou um quadro na parede, depois senta para contemplar a obra que fez. E aí a gente lembra lá do profeta Isaías, capítulo 50, eu lembro da minha irmã, querida irmã Angela Stock, na casa de oração em Nova Iguaçu, quando ele dizia, cada manhã ele desperta o meu ouvido para que eu escute como discípulo. Isaías 50, versículo 4. Lembrando do documento de Aparecida, que nos recorda que somos chamados a ser discípulos e missionários. E você? E nós? Como está a nossa escuta? Estamos conseguindo parar diante da palavra de Deus? Todo dia pela manhã, aqui em nosso blog, em nosso canal no YouTube, em nossa rede social, lá no WhatsApp, a gente lê o Evangelho. Antigamente eu só botava escrito, e eu botava escrito nem todo mundo lia, até porque às vezes a gente fica no automático, posta, fala e não contempla. E eu descobri que quando eu leio o Evangelho para vocês aqui na rede social, seja no YouTube, seja no Facebook, seja aqui com vocês no YouTube ou lá no WhatsApp, eu descobri que eu leio melhor, eu tendo melhor. Por quê? Porque eu leio com medo de errar para que você possa entender. Esse meu medo de errar me faz contemplar melhor. Ou seja, nós estamos com Marta, correndo para agradar a todos. Eu lembro de uma comunidade que eu participei, onde a animadora se preocupa só em fazer. Estamos como Maria, sentados, esperando o mestre falar. Estamos sufocando a nossa espiritualidade pelo ativismo, sufocando ou fugindo do compromisso da missão, dizendo que estamos escutando a Deus. Sabe, não é hora de abandonar o serviço, nem é hora também de ficar só na contemplação. A ação e a escuta, ela tem que acontecer durante o nosso viver. A escuta sem ação nos paralisa. A ação sem escuta é atrofia. Precisamos de duas, precisamos da tensão criativa de Maria e de Marta, entre fazer e o ser, entre o servir e o que contemplar. Que possamos escolher a melhor parte, que possamos saber que cada momento requer uma atividade, que possamos escolher não apenas para agradar A ou B, que não seja tirado nada daquilo que nós fizermos. É preciso contemplar, é preciso agir. Que possamos parar, respirar, silenciar e escutar. Bom, e eu paro por aqui, peço a você deixar seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas. Se você precisa parar também para contemplar, de vez em quando eu faço isso, eu me escondo, eu desligo o celular, desligo tudo, aí vou lá para o meu cantinho, fico lá no meu canto rezando, falando, Deus me guia, me orienta. E quando recebo críticas como essa que eu recebi, a gente fica pensando, será que nós estamos pelo caminho certo?
é uma alta análise. Se essa palavra lhe falou o coração, compartilhe. Vamos ser mais juntos a essa palavra. Juntos com fé, mais conscientes, mais profundamente livres das nossas escolhas. E que possamos amanhã cedo, se Deus quiser, estarmos juntos aqui em nosso canal. Eu sou Daniel Nonato. Feliz domingo.